Está começando mais um Toque da Saúde Cash, um lugar para falar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Fala pessoal, sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindas a mais um Toque da Saúde. Rafa, passando para agradecer que a gente tem crescido bastante, né, Rafa? O nosso número de seguidores, principalmente na plataforma do Spotify e do YouTube. Então, já agradeço e peço para continuar compartilhando as nossas informações de saúde com muitas pessoas, que essa mensagem chegue em muitas pessoas. Por favor, pessoal, continue ajudando a gente. É isso, galera. Lembrando que a gente está com um portal de saúde, onde está tudo mastigado lá, todos os episódios. Em breve vão ter muitas outras informações de saúde para você acompanhar também, não só no formato podcast, mas no formato de texto, no formato de vídeo. Então, acompanhe lá no nosso portal www.toquedasaude.com.br. Mas, Edma, hoje a gente vai falar de um assunto que está muito em alta e eu não tenho dúvidas que tenham muitas dúvidas. Não tenho dúvidas que tem muitas dúvidas. E a gente está internacional, Rafa, nosso convidado está lá nos Estados Unidos, a gente está bastante internacional. Tenho olhado na bolsa, tenho comprado coisas que tenham ligado a esse tema, Rafa. De fato, esse tema tem entrado mais na pauta. A gente tem cogitado e cada vez mais tratado isso realmente como uma maneira de tratamento médico, né? Então, o que é isso, Rafa, que eu tô falando? Esse nome a gente vai falar sobre, a gente vai entender um pouco mais de como é que funciona, o que é o tratamento com a cannabis, a cannabis medicinal. Então, para isso, a gente trouxe o especialista, o Dr. Renato Anguinar. Renato, por favor, sinta-se à vontade no nosso Toque da Saúde. A gente tem o objetivo aqui de trazer ciência, então não teria como não falar desse assunto. Seja muito bem-vindo e obrigado por disponibilizar seu tempo pra gente. Bom, boa noite a todos. Não sei se eu podia falar boa noite. Olá a todos. Pode. Olá a todos. Para mim é um prazer estar aí participando junto com vocês, Rafa e Edma. Toda a oportunidade que nós temos de poder passar informação científica, informação verdadeira, é uma grande oportunidade, então eu agradeço o espaço. Eu sou o Renato Anguinar, eu sou neurologista, eu sou professor livre-docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e sou o CMO, que é Chief of Medical Officer, como se fosse um diretor médico global da Hemp Meds, que é uma empresa que produz produtos para base terapêutica médica à base de cannabis, né, da planta da cannabis. Então, isso é um pouquinho do que das minhas funções aí atualmente. Legal. Doutor Renato, como é que esse tratamento chegou até você? O que te levou a olhar para a ciência por trás disso e supostamente prescrever? Então, a minha formação é totalmente cientificista. Eu gosto de dizer, quando eu converso com as pessoas, que eu não sou um ativista da cannabis. Porque existem pessoas que são ativistas, nós as respeitamos, é uma área também. Sim, claro. Que está crescendo esse ativismo em relação a isso, mas eu não sou um ativista, eu sou um médico, neurologista, e apesar de exercer hoje um cargo dentro de uma empresa que trabalha com produtos que são aplicados à medicina farmacêutica, vamos dizer assim, em termos de produtos terapêuticos com base nos produtos que vêm da cannabis, eu não sou, como eu falei, um ativista e eu os utilizo de maneira científica. Então, a base tem que ser científica. A ciência da cannabis, no sentido da prática médica, ela não é tão recente assim. Ela é recente, mas não é tão recente assim. Na década de 80, foi descrito receptores que se chamam sistema endocannabinoide. Então, o sistema endocannabinoide são receptores, são, vamos dizer assim, todo um sistema que o nosso organismo tem, que é como, vamos dizer assim, a gente produz endocannabinoides, canabinoides no próprio organismo, e como os canabinoides que são ingeridos por nós ativam esse sistema, né? Quem descreveu esse sistema é o Dr. Meshulam, que é uma pessoa, um cientista que mora em Israel, ele está com 90 anos atualmente. Juntamente, olha que coisa interessante, as pessoas falam pouco, a gente valoriza pouco o que nós temos no Brasil, com o professor Carlini, que hoje é chamado Unifesp, naquela época Escola Paulista de Medicina, né? Então, um brasileiro, em parceria com o Dr. Meshulam, e na década de 80 descreveram o sistema endocannabinoide.
O problema é que naquela época, praticamente no mundo inteiro, a cannabis para uso, vamos dizer assim, legal, era totalmente proibido. Então, eles tinham esses estudos em animais, mas não se tinha praticamente estudos em humanos e nem desenvolvimento muito grande de humanos. Isso começa a acontecer nos anos 2000 em diante, e principalmente de 2010 em diante. E interessante é que o primeiro uso terapêutico dos produtos derivados da cannabis, se percebeu que eles eram muito úteis mesmo, em pacientes que tinham quadros de epilepsia refratária. O que é epilepsia refratária? Elas são quadros de epilepsia de muito difícil controle, que já usavam vários medicamentos e continuavam tendo crises, e foram utilizados esses produtos em humanos, principalmente o canabidiol, o isolado, não estou ainda falando do tetrahidrocannabidiol, que é o THC, então é o CBD, e se percebeu que esses pacientes eram ajudados. E quais eram esses pacientes? Inicialmente eram aquelas síndromes, principalmente que se dá na infância, de crianças que nascem com síndrome, vou falar uns nomes meio complicados, mas quem já teve a vivência de ter algum parente ou algum conhecido vai saber o que eu estou falando, que é a síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de West, Dravet, que são síndromes que dão na infância, que as crianças têm encefalopatias e muitas crises epiléticas, muitas. E nessas crianças melhorava assim, a quantidade de crises de maneira bastante significante. Então foi o primeiro uso assim, comprovado, com estudos bonitinho, e que inclusive são hoje, esses estudos já entram dentro das diretrizes médicas pelo mundo inteiro, ou seja, não é que é uma coisa pirata, feita embaixo dos panos. A medicina hoje aceita o uso da terapia à base de CBD, de canabidiol, para o uso das epilepsias refratárias. E se usa muitos desses estudos iniciais lá. E no Brasil, é interessante, que foi um produto da própria Hemp Medics, que depois, naquela época, nem tinha ideia que eu iria trabalhar com isso, nem sequer usar os produtos cannabis, mas foi a Hemp Medics que teve um produto que foi através de judicialização, naquela época não era permitido no Brasil, uma família através da justiça conseguiu a importação do produto da Hemp Medics vindo dos Estados Unidos, e foi a primeira utilização de um produto de cannabis no Brasil em 2014. Logo depois, a Hemp Medics, que já é uma empresa que nos Estados Unidos está em San Diego, começa a ter as operações no Brasil em 2015, 2016 de maneira mais regular. Hoje a empresa está no Brasil, como outras tantas, e o uso da cannabis cada vez foi sendo mais flexibilizado pela Anvisa. Hoje nós temos regras ainda, não só da importação, mas já existem alguns produtos em farmácia. A própria Hemp Medics já lançou a Hemp Medics Pharma, vai ter também produtos nas farmácias com essa marca. Então, eu não estou aqui para falar da Hemp Medics, mas dos produtos de cannabis. E aí passou a ser uma realidade não só para o uso em epilepsia, mas em outras doenças. A segunda doença que passa a ser mais utilizada e que tem resultados interessantes, principalmente comportamentais, são para crianças com autismo. E aí depois, durante aqui o nosso bate-papo, eu vou falando as outras aplicações cientificamente já comprovadas do uso dos produtos derivados da cannabis. Boa. Então vamos começar, como diria, pelo começo. A cannabis. O que é a cannabis? A gente conhece como uma planta e muito quando você fala esse nome, logo se remete à maconha. Então, é sinônimo, é a mesma coisa. O que é a cannabis e o que a gente retira da cannabis para usar como terapia? Essa é uma excelente pergunta. Eu agradeço até que você tenha feito essa pergunta, porque é uma pergunta que ajuda a esclarecer muita coisa em relação a isso e muitos mitos que se tem em relação a isso. E para os ouvintes, para quem está nos vendo e ouvindo agora, acho que é muito importante ter esse conhecimento. Então, assim, quem for... É mais ou menos como se eu gosto de usar essa analogia, que é como se a gente fosse falar rosa. Então, eu pego a planta, a flor rosa. Então, todas as rosas são iguais? Não. Você tem rosa cor-de-rosa, você tem rosa vermelha, você tem rosa branca, rosa amarela, você tem rosa... E não é que elas foram tingidas, essas rosas elas são plantadas e nascem, elas têm espécies de rosa diferentes. Só que você está falando do quê? De rosa. Então, quando eu estou falando de cannabis sativa,
eu posso estar utilizando espécies diferentes de cannabis sativa, plantas diferentes com algumas características diferentes entre elas, mas todas são cannabis sativa, tá? Então, isso é a primeira coisa que é importante saber. Acabou-se tendo, para poder diferenciar a concentração do THC, que é o que, vamos dizer assim, as plantas que têm maior teor em THC, são as plantas que são chamadas de maconha, que vão dar a maconha, que você vai lá produzir a maconha. E as plantas que têm menor teor de THC e maior teor de CBD, que é o canabidiol, né? O THC é o tetraidrocanabidiol, que é o que dá o barato, é o que dá o efeito psicoativo, né? O que dá o high. Aí vocês podem chamar, tem um monte de nomes para isso. Né? Mas o pessoal chama mais de barato, é o que dá o barato. A onda. Né? Tudo. Então, isso é o THC, que é o responsável por isso. Enquanto que as plantas de cannabis que têm menor teor de THC, que tem até 0,3% de THC, só para vocês terem uma ideia, a maconha ela tem mais ou menos de 5% a 30% de THC. Tá? Então, 0,3% é 100 vezes menos. E existe uma planta de cannabis que tem 100 vezes menos do que a planta que mais tem. E as formas, inclusive, como planta, elas são um pouco diferentes. As formas mais arbustivas são aquelas que têm maior concentração de THC. E as formas meio com caule comprido, e que são mais altas, que são chamadas aí, que eles deram essa diferenciação do nome, de cânhamo, são as que têm alto teor de canabidiol e baixo teor de THC. Tá? Então, a maioria dos produtos que são utilizados para uso terapêutico, para uso médico, elas vêm do que seria chamado cânhamo, mas que também é cannabis sativa, tá? A maconha também tem cannabis sativa na maconha e tem um outro tipo de cannabis que é cannabis índica, que esses são os dois que são produzidos maconha. Então, essa é a primeira diferenciação que a gente tem que ter. Então, falar que todos são cannabis sativa não estão errados. Mas para ficar mais fácil, e se vocês forem pegar o cânhamo, na verdade, usa as mesmas sílabas, é um anagrama da palavra maconha, é só você inverter as sílabas lá, tá certo? Da cânhamo. As pessoas às vezes não percebem disso, mas é um jeito... E isso é natural ou foi o homem que modificou a planta para ter menos concentração? Tudo natural, todas essas plantações são naturais. Inclusive o cânhamo, ele é utilizado há milhares de anos. A gente não sabe, essas histórias são contadas, o pessoal até fica meio, às vezes, incomodado quando as pessoas em aula repetem isso, mas quando a gente está conversando com um público que não é, vamos dizer assim, médico e tudo mais, por exemplo, as velas que vieram, por exemplo, tanto das esquadras de Colombo, como de Cabral, que vieram para a América, né, os panos das velas é feito de cânhamo. Porque a fibra da planta dá tecido. Então, os marinheiros daquela época, em alto mar, muitos escravos, inclusive, que eles usavam já maconha na África, eles fumavam no barco e acha-se que na América, vamos dizer assim, foi introduzido por essa, vamos dizer assim, ida e vinda dos europeus através dos navios, sejam eles os navios regulares de comércio ou sejam eles os navios negreiros, infelizmente, com toda aquela história da escravidão, tudo mais, que trouxeram a maconha, vamos dizer assim, para o Brasil, e as sementes também, e passaram a se plantar na América, vamos dizer assim, América como um todo, América do Norte, Central e América do Sul. Então, então, isso já existe há muito tempo, não é nenhuma... E é uma semente de fácil cultivo, no sentido de que cresce fácil, tá? Então, a questão é você ter, vamos dizer assim, plantas bem cultivadas, de cepas selecionadas, né, de sementes selecionadas, para poder depois ter uso medicinal e usar o que a gente chama do cânhamo, que é a que tem menor teor do THC para usar para uso terapêutico. Essa é mais ou menos a historinha. Ai, que legal. Doutor Renato, e como é que você sabe, não sei se você sabe essa pergunta que eu vou fazer agora, como é que teve o start desse israelense, era de Israel, né? Sim. Desse doutor de Israel, de perceber que teria um tratamento ali nessa folha, nessa planta? Na verdade, antes de se pensar no tratamento, eles estavam querendo entender
como que agia, por exemplo, no cérebro, por que como muitas substâncias a gente estuda, né, que são psicoativas, drogas, qualquer substância que haja em qualquer lugar do organismo, os cientistas estudam em animais, tudo, mas eles queriam entender quais eram as transformações que essas, vamos dizer assim, substâncias poderiam dar no organismo. Então, eles começaram a estudar, na verdade, o efeito da maconha, naquela época da maconha, não se separava ainda isso, no raio, ou seja, de ter como droga psicoativa. E eles começaram a perceber que tinha um sistema paralelo ao sistema nervoso central, que era o sistema endocannabinoide, que ele funciona sob demanda, ele não está ativo o tempo todo. Ele, quando precisa, por exemplo, equilibrar o organismo em algumas coisas, situações inflamatórias, tudo, ele é ativado e ele produz essas substâncias. E eles começaram a entender que existia essa substância já também no organismo, não era só o que vinha de fora. E aí que foi que se descreveu, na verdade, a busca primeiro era sobre a ação, como agia as substâncias no organismo. E aí eles foram acabando sendo levados a descobrir todo um sistema novo, vamos dizer assim, que naquela época não era descrito, que é o sistema endocannabinoide. Muita coisa é descoberta assim, né? Às vezes você mira numa coisa e acaba... A ciência é assim. A ciência ela responde perguntas, vamos dizer assim, que a gente não tem resposta. Né? E às vezes as respostas não são aquelas que a gente está imaginando que a gente vai... Exatamente. Muitas das vezes. Se o pesquisador se entregar e for sincero, não quiser manipular os dados para achar o que ele quer, vem muitas descobertas diferentes no meio do caminho. Sim, exatamente. Então, pelo que eu entendi, a diferença entre o uso recreativo da planta, do cannabis, e o uso medicinal é a concentração da relação desses dois componentes, do THC e do canabidiol. É isso mesmo? E é essa a principal diferença quando a gente usa para um tratamento medicinal ou para uso recreativo? Na maioria dos casos é isso mesmo. Você fez a leitura perfeita sobre esse assunto. Mas mais do que isso é você saber quanto de substância, porque, por exemplo, se eu pego uma planta, como eu falei, que tem mesmo uma maconha, né? O pessoal fala, essa maconha é da boa. A maconha é da boa porque tem 25% de THC, então dá mais barato, bate mais, né, que o pessoal fala. Né? Enquanto que a outra maconha, vamos dizer assim, tem 5% de THC, então já não é tão boa, então é a origem da planta. No caso, por exemplo, do uso medicinal, porque existe um uso, entre aspas, vai virando medicinal, que é feito de maneira, vamos dizer assim, não oficial, em laboratório clandestino, ou feito no quintal de casa, a pessoa faz o próprio óleo, então isso não é recomendável. É recomendável que você use um produto que tenha realmente uma produção farmacêutica do produto, porque aí a gente sabe exatamente qual a porcentagem de cada substância tem naquele frasco. E as variedades de blends, de misturas, de compostos que a gente pode produzir através da planta. Isso é uma coisa importante. Então, na verdade, a maioria dos produtos para uso medicinal vai ter até 0,3% de THC quando a gente chama de full spectrum, quando não é o produto isolado que só tem o canabidiol sem o THC, tá? Mas existem produtos produzidos também de maneira em laboratórios farmacêuticos que têm alto teor em THC, que tem uma indicação específica, tá certo? Então, inclusive, eu posso ter produtos só de THC, mas são super controlados, não é uma coisa fácil o médico tem que ter assim, e tem uma indicação tem 2 indicações basicamente super específicas, eu posso já adiantar isso, que é um para espasticidade. Então, pacientes que tiveram, por exemplo, trauma raquimedular, AVC, situações em que ficaram, por exemplo, tetraplégicos, tetraparéticos, essas coisas, e que tem muito espasmo, o músculo fica muito rígido, o THC ele ajuda nesse relaxamento. Isso é uma das coisas. E o outro, assim como morfina, como outros opioides, tudo mais, que se usa, vamos dizer assim, já na medicina, em uso na medicina paliativa, né? Aqueles pacientes que já estão em fases terminais de doenças, que você pode usar doses de THC alto para poder dar um bem-estar melhor para aquele paciente sofrer menos. Então, essas são as indicações do THC em concentrações
mais altas, assim, a grosso modo. A maioria dos outros produtos tem até 0,3% do THC. 0,3% é o liberado pela Anvisa, então, para qualquer tratamento. O outro também ele é liberado quando tem essas indicações específicas. O médico pode utilizar, mas são muito poucos médicos que têm, vamos dizer assim, você não precisa ser especialista em cannabis. Estou dizendo, por exemplo, um neurologista que vai utilizar para espasticidade, um médico que faz medicina paliativa, ou seja, um oncologista. Então, são as especialidades que teriam indicação para o uso. Legal, legal. Não existe medicina canabinoide. Isso não existe essa especialidade. Eu não sou especialista em medicina canabinoide. Vocês viram que em nenhum momento eu utilizei produtos da medicina canabinoide. Eu falo sempre produtos derivados da cannabis. Os produtos derivados da cannabis são produtos que o médico tem como opção, como qualquer outro medicamento, a mais no seu arsenal terapêutico para utilizar nos seus pacientes. Seja esse médico neurologista, seja esse médico psiquiátrico, seja esse médico uma pessoa que vai fazer medicina paliativa, seja ele neuropediatra, seja ele que faz a medicina integrativa, não importa a especialidade dele, mas ele sabe que ele tem aqueles produtos, desde que haja indicação naquela especialidade, para poder lançar a mão e trazer benefício para o seu paciente. Interessante. Uma das pesquisas que nós fizemos antes de obviamente, gravar esse podcast foi realmente qual era a diferença das substâncias, né? Por que só era permitido o uso do THC para os pacientes paliativos? Eu nem sabia da espasticidade. Mas então, realmente, para os paliativos é uma causar o bem-estar, e na espasticidade, sendo assim, bem leiga falando, é tentar causar um relaxamento dessas musculaturas que estão sendo ativadas. Agora, uma pergunta. O Parkinson seria uma das formas que seriam beneficiadas do uso do THC ou não tem nada a ver? Não. Existem muitos laboratórios, muitas empresas que importam produtos e que fazem uma propaganda terrível em quadros degenerativos, não só Parkinson, como doença de Alzheimer. Não há nenhum impacto desses produtos na evolução da doença, nem de Parkinson, nem na doença de Alzheimer ou outra doença degenerativa do sistema nervoso central. Infelizmente, a gente gostaria que houvesse, mas não tem, as pesquisas mostram isso. As poucas pesquisas que mostram algum benefício no Parkinson são em relação ao sono, a melhora da qualidade do sono do paciente, assim mesmo poucos estudos mostram isso, e eventualmente em questionários em que o paciente refere um bem-estar melhor. Então, eventualmente ele fica menos ansioso, menos estressado, que isso o produto dá, mas não diminui tremor, não melhora, vamos dizer assim, movimento. Isso a pessoa precisa continuar sendo tratada com os medicamentos antiparkinsonianos que existem no mercado, usuais. A terapêutica com cannabis não tem essa propriedade. E é bom dizer isso porque a gente escuta muita gente falando, muito médico, inclusive, dando depoimentos, falando que deu produtos à base de cannabis e que o paciente melhorou brutalmente. Veja bem, de duas uma, ou o paciente não tinha Parkinson, aquilo foi um caso esporádico, mas a ciência não consegue comprovar isso. Assim como a ciência também não consegue comprovar nenhum efeito benéfico no sentido da evolução da doença de Alzheimer, e também se fala sobre isso. O que se tem cientificamente, com cada vez já relatos de casos, não tem estudos grandes, mas que há um efeito nos pacientes com Alzheimer, é uma síndrome que se chama síndrome do pôr do sol, Sundown Syndrome, tá? Que é uma agitação que o paciente com Parkinson geralmente tem no final do dia, nesse lusco-fusco do dia, quando a luz começa a diminuir e virar noite, né, no entardecer, os pacientes começam a ficar agitados, e é interessante que uma boa parte de célula desses pacientes já utilizaram um monte de recursos de medicamentos calmantes e tudo mais, e não melhora, não continua agitado, e quando usa o produtos à base de cannabis, eles têm uma melhora. E uma outra coisa que às vezes acontece com o paciente com Alzheimer é que quando se usa esses produtos com um pouquinho do THC, com 0,3%, alguns deles ficam um pouquinho mais atentos, mas isso não significa que eles recuperam a memória, não faz nenhum milagre. Então essas duas coisas são importantes de dizer, porque se propaga muito para vender produto para isso, e a gente sabe que cientificamente não há comprovação, exceção feita essas situações muito específicas de cada doença. Aproveitar que a Rafa puxou esse gancho, uma outra
A situação que você falou que, nesse caso, sim, pode ajudar, é o autismo. E hoje, como a gente brinca aqui, na nossa bolha, até por ter um profissional de educação física muito perto da gente, que trabalha especificamente com esse público, a gente tem muito contato com crianças. Então, eu e Rafa, a gente tem a sensação que tem aumentado o caso, assim, e a gente até tem conversado com as pessoas e elas têm as mesmas sensações, tá, de estar um aumento de caso. Se você pudesse explicar um pouquinho para a gente como a medicina do cannabis consegue ajudar essa situação. Então, essa é uma pergunta bastante oportuna, porque existe ainda uma resistência, existe uma divisão meio de opiniões, né? E aí são opiniões de médicos, inclusive, que são especialistas em autismo. Alguns falam que realmente tem um benefício muito grande usar produtos à base de cannabis. Existe ainda algumas pessoas que falam não tem evidência científica o suficiente, não tem estudos o suficiente. Mas, na prática, se você vai realmente falar com aquelas pessoas neuropediatras que têm muita experiência com autismo e que utilizam os produtos à base de cannabis, eu acho que o peso da balança pende a favor deles, ou seja, de que os produtos à base de cannabis realmente podem auxiliar os pacientes com autismo mais do que aqueles que são contra. Então, essa é a primeira observação. Uhum. E a gente tem que lembrar que o autismo é uma síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas, e é uma síndrome que tem um espectro. Assim como, por exemplo, na doença de Down, você tem pacientes com Down, que vamos dizer assim, mais grave, pacientes com Down menos grave. No autismo é a mesma coisa. Então, existem subtipos de autismo, tem graus de autismo diferentes, tem várias, vamos dizer assim, universos dentro da mesma doença. Isso é uma outra coisa que é importante falar. Estou falando de forma bastante genérica, porque o público não é um público médico, mas as pessoas sabem que é assim mesmo. E aí nós temos duas situações no autismo, que uma tem muitas crianças com autismo que não só ficam desligadas, mas ficam comportamentalmente muito agitadas, tem muito problema disso, e isso aí já é difícil ter a integração dessa criança com a sociedade, né? Com o outro. Isso melhora esse grau de agitação e muitas dessas crianças se beneficiam. A gente tem um monte de depoimentos de casos, né, de mães, de pacientes, e de ver pacientes com essa resposta muito eloquente. E não só nessa parte comportamental, mas muitas vezes eles até ficam um pouquinho mais atentos, mais ligados, não que faça nenhum milagre. Eu sempre falo, vamos colocar a coisa do tamanho que ela é, mas que essa resposta ela acaba facilitando o trato com o paciente, a convivência com o paciente e a sociabilidade desse paciente. Por outro lado, existe uma parte do espectro, da síndrome do espectro autista, que em um determinado momento da vida pode começar a ter crises epiléticas, né? E muitos desses pacientes são tratados com medicamentos usuais. A gente não, como eu falei, eu sou neurologista, a gente trata essas pessoas com os medicamentos que a gente tem, então eu não sou contrário exatamente, a gente vai na linha do que diz as diretrizes de tratar mesmo com esses medicamentos que são normais, mas em alguns casos eles também se beneficiam quando você dá os produtos à base de cannabis, principalmente o canabidiol, melhora também quando você já está não tendo tanto controle sobre essas crises, também pode ajudar. Então, tem esses dois lados da síndrome do espectro autista que podem ser abordados, mas a parte comportamental certamente é a que mais tem impacto. Interessante. Puxando esse gancho, doutor Renato, eu acredito que muito da resistência e até do preconceito das pessoas seja por uma ignorância mesmo da forma, uma delas, da forma de uso, porque como a gente tem muito essa imagem de que a cannabis é você fumar maconha, provavelmente cria um preconceito. E então, puxando esse gancho, como é que seria um tratamento medicinal de cannabis? Seria por óleo? Quais são as formas que existem? Até para explicar para as pessoas que, por exemplo, uma criança com espectro autista, a gente sabe que a gente não vai mandar a criança fumar maconha, não é assim que funciona, não fumar na forma menor. Tá? É uma pergunta assim que talvez pareça idiota, mas eu acredito muito que as pessoas realmente acham isso. Se você está se tratando, o médico te prescreve fumar maconha. Eu acho fundamental a sua pergunta, por dois motivos. Um, que assim, as pessoas desconhecem, inclusive, de onde vem. Então, é importante dizer que esses produtos, eles vêm da flor da planta, tá?
Então, essa é vamos dizer assim, a origem, não é nem da planta inteira, porque a gente não sabe se vem do caule, da folha, da onde que você extrai esses produtos. Ele vem da flor da planta, começa daí. E dessa flor da planta você extrai, você faz óleos. Então, a primeira, vamos dizer assim, forma mais comum e que se chegou ao público para consumo em terapias, vamos dizer assim, médicas, foram as formas de óleo mesmo. Então, hoje você tem os óleos que são, vamos dizer assim, mais diluídos, com frascos maiores e com concentrações menores desses, tanto do canabidiol como do THC e dos outros produtos, aproveitando aqui, dizendo que assim, a gama de produtos que tem, você pode ter desde o CBD, que é o canabidiol isolado, até o THC isolado, não nessas formas comuns, naquelas que eu falei que usam para aqueles casos especiais. Geralmente são misturas dessas coisas, né? E existem formas que têm, geralmente, a grande concentração é do CBD, do canabidiol, com até 0,3% de THC, e existe o Full Spectrum, que tem todas as outras propriedades, vamos dizer assim, substâncias que tem na planta dentro desses produtos, que a gente chama do Full Spectrum. Então tem o THC, o CBD, mas você tem flavonoides, você tem CBG, você tem um monte de outras substâncias que podem, inclusive, ter ação no organismo e que estão lá também no produto. Você tem outras formas de apresentação que são o Broad Spectrum. O que é o Broad Spectrum? É tudo menos o THC, nem tem aquele 0,3% de THC, tá? E como eu falei, o Full Spectrum, que tem também o 0,3% de THC. E tem a forma isolada, que é só o canabidiol, tá? Então, isso são o que hoje você tem mais comumente no mercado, tá? As formas de apresentação geralmente são frascos com óleo, que você toma em ml, ou frascos um pouco mais concentrados, que vem 30 a 60 ml, os frascos grandes vêm cerca de 250 ml, então tem frascos menores, com cerca de 60 ml, por aí, que são em gotas, que a formulação é mais concentrada, tanto só do CBD como do CBD com THC. Mas hoje em dia tem produtos, por exemplo, anti-inflamatórios, que tem uma ação anti-inflamatória também, Rolon, tem spray, tem gummies, tem essas balinhas de goma, né? Que isso, por exemplo, nos Estados Unidos tem tudo isso para vender, inclusive em lojinha de rua, porque nos Estados Unidos ele é considerado suplemento alimentar. Nossa, então você compra com até 0,3% de THC. Por exemplo, no Canadá é liberado totalmente, inclusive para uso recreacional no país inteiro. Nos Estados Unidos tem alguns estados, o que é mais conhecido é a Califórnia, que é liberado para uso recreacional também, mas em uma boa parte dos estados americanos, que vocês sabem que nos Estados Unidos as leis também são governadas pelas leis estaduais, então tem estados que são proibidos, tem estados que são permitidos, mas na maioria do território americano uso como nem precisa de prescrição médica, você compra pelo correio, recebe no dia seguinte, e é tudo legal, como suplemento alimentar. Você vai numa farmácia tipo CVS e tem isso em gôndola, até shampoo com cannabis, está na moda. Nossa, não, eu reparei isso quando eu fui. É uma coisa impressionante, assim tem, e tem caminhõezinhos que nem vende, a gente vê naqueles filmes de vender sorvete, que vende produtos para fumar nesses cigarros eletrônicos, e vendem também óleos, essas coisas para você colocar no cigarro eletrônico à base de cannabis. Você pode fumar cannabis também vendido em caminhãozinho. Então, nos Estados Unidos é bem liberado isso, mas com teor baixo de THC, que é o que dá o barato, vamos dizer. O que tem uso recreacional liberado, que é a maconha, o estado mais conhecido, eu vou falar, assim, não vou ficar falando de estado por estado, mas o estado mais conhecido para todo mundo no Brasil é a Califórnia, tá? Assim como tem no Uruguai, tem, por exemplo, no Canadá, tem alguns países europeus também se tem uso recreacional e assim vai. Mas só para não me perder dentro lá da pergunta em si, então tem um monte de variáveis, de produtos diferentes, e esses produtos, desde que tenham uma indicação médica, eles podem ser importados para o Brasil, sim. O médico prescrevendo, vamos dizer assim, uma criança que fica mais fácil dar para ela uma medicação em forma de balinha de goma, tá? Então o médico ele pode ver num frasquinho assim com várias balinhas dentro, e a mãe, por exemplo, tem que dar um por dia para diminuir a consumo. Óbvio que tudo tem que se saber qual é a concentração que tem lá da substância, porque às vezes é muito pouquinho que tem,
e que não vai fazer efeito terapêutico. Então, o médico, conhecendo os produtos, conhecendo o que ele está dando e sabendo a dose que ele tem que dar, ele pode usar diversas maneiras de poder administrar isso para o seu paciente. Mas os mais comuns são os óleos mesmo, sejam eles mais diluídos ou menos diluídos, sejam eles para ser dados em mLs ou em gotas. Entendi. Existe uma ciência, doutor Renato, por trás da prevenção? Porque você disse que nos Estados Unidos é liberado os produtos como se fossem como suplementos, né? Sim. Na verdade, eu estou aqui, eu posso dizer um pouquinho do que a gente sente do que o mercado aqui. Aqui, nos Estados Unidos, existe um problema gravíssimo, que é de saúde pública, que era muito debatido antes da pandemia, obviamente ficou em segundo plano por conta da pandemia, por questões óbvias, que é o problema da síndrome do abuso de opioides. Então, se compra opioides de maneira muito fácil. Os opioides, para quem não sabe, são medicamentos que são muito utilizados para dor, né? E a pessoa, por exemplo, sofreu uma cirurgia ortopédica, tinha uma dor crônica, o médico prescrevia opioide. Então, e o opioide causa dependência. Então, por exemplo, para quem não tem essa noção, quem começou usando opioide e morreu por conta de uma overdose de produtos que são à base de opioide por causa de dores crônicas foi o Michael Jackson. Esse é um caso conhecido, né, que veio a público, mas existem um monte de ídolos americanos, pessoas tem um surfista também, né, Rafa, que a gente viu um documentário. Sim, Então, assim, e existem algumas cidades dos Estados Unidos que a quantidade de pessoas, vamos dizer assim, é como se a gente fosse pensar numa Cracolândia de opioides. Assim, cidades em que tem uma quantidade enorme da população, inclusive uma parcela da população jovem, já viciada em opioides. Então, eu acho que dos motivos que aqui o FDA aprovou como suplemento alimentar, até porque o canabidiol não causa esse tipo de dependência, é bom dizer isso, tá? Isso é importante dizer, não só o canabidiol, mesmo o THC nessas doses baixas não causa essa dependência, e o THC, mesmo esses produtos com doses baixas de THC, uma das indicações é para dor, não é para dor de uma maneira geral, mas a gente tem já bons estudos em dor neuropática, tá? Então ele tem algum efeito na dor, e se não tiver só na dor, nessa ansiedade, nessa compulsão de usar um produto, por exemplo, né, que a pessoa está viciada, essas coisas, ele tem alguma ajuda. Então eu acho que também faz parte dessa tática, vamos dizer assim, tentar substituir uma coisa pela outra. Então, se estimular que se utilize mais produtos à base de cannabis do que se usar opioide, por exemplo, ou outras drogas. Então, isso faria um pouco de sentido se a gente fosse pensar no mercado americano e o jeito que isso foi liberado. Mas mais do que isso, é porque existem estudos que comprovam nitidamente, e isso é tão claro, que as últimas Olimpíadas foram marcadas por um advento que para muita gente isso passou desapercebido, que foi a proibição completa. Antes tinha uma proibição parcial, passou a ter uma proibição completa do uso de corticoides, porque o corticoide também pode dar ganho de desempenho e até efeito psicoestimulante. Então, o corticoide foi banido das últimas Olimpíadas e é banido hoje pela UADA, que é a Federação Internacional Antidopagem, né, para qualquer atleta profissional. Não pode usar corticoide, tá? Mas pode usar canabidiol, sem THC. Então, o canabidiol tem propriedade anti-inflamatória, tem propriedade contra a dor, e ele também tem multiuso como o corticoide, tem multiuso, o corticoide ele é antialérgico, anti-inflamatório, diminui edema, por exemplo, em casos oncológicos, não trata câncer, mas diminui edema em casos oncológicos. Ele tem ação imunossupressora, tem um monte de ações do corticoide, assim como tem efeitos colaterais também, um deles eu acabei de falar. O canabidiol também tem, também ele é multiuso, vamos dizer assim. Então não é que ele é uma panaceia, ele não serve para tudo, a gente já falou algumas coisas para que ele não serve, mas ele não faz o mesmo mal que essas outras substâncias fazem. Ele é muito mais, vamos dizer assim, nesse sentido, por incrível que pareça, ele sofreu tanto preconceito, foi proibido como droga, não, uma droga mesmo, assim, tudo, e ele é muito menos, vamos dizer assim, agressivo do que muitas substâncias que são aprovadas para uso corrente e que o público aceita mais facilmente.
Então, essa quebra vamos dizer assim, desse preconceito tem que existir, mas é óbvio, por trás tem que ter a mão de alguém que prescreva de maneira adequada. Você acabou falando a facilidade que é encontrar a variedade e a facilidade de encontrar esses produtos nos Estados Unidos, mas eu não sei se a gente falou, se eu não ouvi. No Brasil, a gente só consegue através de farmácia manipulada ou já tem esses produtos prontos vendendo? Farmácia manipulada, ela atualmente tem começado a fazer esse tipo de coisa, inclusive existe uma briga em relação à Anvisa, porque não existe uma regulamentação exatamente sobre isso. Então vai ter gente que vai me ouvir aqui, vai brigar. Existem farmácias e farmácias de manipulação. Tá? Tudo depende de onde vem o produto, de qual origem e tudo mais, para a gente poder confiar no que está sendo manipulado e entregue para você. Então, os produtos que a gente sabe exatamente como são feitos, são os produtos que vêm da indústria farmacêutica, dessas empresas que produzem. Empresas próprias. Exatamente. E essas já existem indústrias no Brasil que recebem, todo mundo hoje sabe o que é IFA, por causa das vacinas, né, que é o insumo, né, farmacêutico, né, que é o produto vem, então não pode plantar cannabis no Brasil, não pode plantar, não temos a plantação aqui no Brasil, mas você pode trazer o produto e depois aqui fazer esses blends diferentes para colocar nas farmácias, isso já existe, ou trazer o produto pronto, importado, ambas as coisas com autorização da Anvisa. Então você precisa, ou a indústria que está trazendo esse IFA, ter a autorização da Anvisa, ou o paciente, quando o médico prescreve de uma indústria que não tem ainda no Brasil, mas que traz de fora, tem que preencher um cadastrozinho da Anvisa, é muito fácil, hoje ele tem aprovação automática, e em 15 dias, em média, mais ou menos, isso está na casa do paciente. Então é muito fácil trazer qualquer um desses produtos oficialmente, legalmente, sem precisar... por exemplo, tem gente que pega e compra no Mercado Livre esses produtos. E só que você não sabe o que você está comprando. Eles podem botar óleo de milho lá e qualquer coisa e você acha que você está tomando canabidiol. Então, eu sempre coloco um alerta, agradeço o espaço de poder estar fazendo isso, porque tem muita gente tomando coisa e é uma coisa interessante. Aí você passa a dar o produto que é realmente farmacêutico, direitinho, passa a ter efeito. Fala, olha, eu tomei durante 1 ano, esse negócio não deu certo para mim. E daí, quando você de repente passa um produto que é produto mesmo, né, funciona. E às vezes vai funcionar de qualquer jeito, mas tudo bem. Mas é melhor você saber o que você está tomando. Mas hoje em dia a Anvisa, ela controla... eu não sei se é essa a pergunta, mas ela dá o aval dela para algumas empresas, é isso? Não, até hoje tem mais de 50 empresas já operando no Brasil. Cadastradas, sim. Então eu consigo oficialmente saber isso. Sim. Então, como eu falei, já que vocês me deram essa possibilidade, a HempMeds foi a primeira a trazer, inclusive com a aprovação da Anvisa, que está mais tempo no mercado e, vamos dizer assim, tem um papel de destaque no mercado. E eu essa é uma empresa que eu conheço por dentro, então eu posso dizer que as plantações são totalmente, vamos dizer assim, seguem normas super rigorosas em relação aos produtos, como é fabricado os produtos também de maneira extremamente rigorosa, como eles são acondicionados para vir para o Brasil rigorosa, e isso a gente em breve também já vai ter a empresa operacionalmente produzindo esses produtos aqui no Brasil também e disponibilizando na farmácia, não só de modo importado, mas algumas das composições já terem aqui aprovadas em território nacional, tá certo? Então isso, mas tem algumas empresas boas no mercado, a HempMeds é uma delas, mas eu também tenho que ser sempre honesto, ético em relação a isso, mas não são todas. É sempre bom deixar esse alerta. E tem empresas, inclusive, que fazem propaganda, por exemplo, que cura câncer, que cura Alzheimer, que cura Parkinson. Então, tem que tomar sempre cuidado. Quando uma empresa faz esse tipo de propaganda, eu sempre falo, já se afasta dela, porque você sabe que se a propaganda já é enganosa, imagina o produto. E só, assim, a gente está aqui, né, Rafa, para esclarecer as dúvidas de quem quiser usar poder. Existe algum tipo desses medicamentos liberados que você passa no corpo? Tem produtos que passam no corpo. Tem produtos que passam no corpo. Tem não só cremes,
como também tem Rolon. Tem tipo que nem o pessoal passa desodorante Rolon, e geralmente eles têm utilização mais como anti-inflamatório. Atletas usam muito. Os atletas usam muito. Hoje existem dermatologistas prescrevendo produtos, cremes, essas coisas, só que é bom dizer que existem estudos em animais, estudos pré-clínicos na área de dermatologia, mas não existem estudos clínicos. Então, por exemplo, a Hemp Meds não, nos seus guias de indicação, não indica o uso dermatológico, tá certo? Mas eu estou dizendo que existem médicos que já se sentem, vamos dizer assim, confortáveis em utilizar. Então, existe essa forma de cremes e forma Rolon. Tipo, que nem você passa esses monte de gel para dor, né, em atleta e tudo mais. Então, existem composições que levam canabidiol, e é só canabidiol, não pode ter THC, porque é para atleta. Usam canabidiol para dor, para produtos anti-inflamatórios, essas coisas, e são importáveis, ou seja, no Brasil pode se importar, nos Estados Unidos um monte de atleta usa, no Brasil, por exemplo, a Hemp Meds mesmo tem dentro do site, quem tiver interesse, tem um monte de atletas que usam e que dão depoimentos de como usam. Então, se vocês têm um público que tenha bastante atletas, isso é uma oportunidade deles entenderem, atletas de várias modalidades. Nos Estados Unidos, como isso tem menos tabu já em relação a isso, tem atletas do futebol americano, que falam abertamente. Nos Estados Unidos tem propaganda na televisão sobre isso. Que legal. É bem mais tranquilo nesse aspecto. No Brasil ainda o tabu é maior. Aqui é impressionante mesmo, as pessoas não querem nem conversar sobre, às vezes... demora um pouco, né, a ciência para chegar aqui. Mas por isso que eu acho que esclarecimento, informação científica é importante. E como eu estou dizendo, existem coisas que têm indicação hoje, a gente já aparece nos estudos bem feitos, e tem outras coisas que não... Eu sempre falo, tem 5 coisas que eu acho que estão mais bem estudadas, que é aquilo que eu falei, que é a epilepsia, dor, principalmente dor neuropática, alguns distúrbios de sono, não todos os distúrbios de sono, porque tem um monte de categorias, mas alguns distúrbios de sono. Obviamente, quem já fez uso mesmo de cannabis não medicinal, né, sabe que é relaxante, então no sentido de ansiedade, essas coisas, isso também a gente sabe que tem ação, né? Espasticidade, como eu falei, então mesmo os produtos que têm baixo teor de THC, mas tem um pouco de THC, tem pacientes que se beneficiam de espasticidade, essas são as indicações muito claras, e existem algumas que eu falo que são a zona cinzenta, que já estão começando a aparecer alguns relatos de caso, e a ciência já começa a ter alguma coisa clínica para apresentar, que são, por exemplo, aquilo que eu falei do paciente com síndrome, o Sundown Syndrome, que é o síndrome da agitação no final do dia do paciente com Alzheimer, por exemplo. Eu tenho alguns pacientes que são ex-atletas que têm uma doença que também é pouco conhecida no Brasil. Nos Estados Unidos se fala muito por causa da NFL, dos jogadores de futebol americano, que é a encefalopatia traumática crônica. Eles se beneficiam muito da parte cognitiva e da parte de agitação comportamental. Eles têm muita melhora, tem vários atletas no Brasil que, inclusive, são de domínio público, falam publicamente que usam e melhoraram o cannabis. Eu vou dar 2 exemplos de lutadores de boxe que tiveram e que eu posso falar, porque são pacientes que a gente tem contato e que são de domínio público, já saíram reportagens sobre eles, e a família faz questão de divulgar que, por exemplo, o Éder Joffre, que foi campeão mundial de boxe 2 vezes e depois reconhecido um 3º título 3 vezes, o Maguila, né, que também utiliza e também foi muito importante nesse controle da parte comportamental. Então, a gente sabe que existe benefício no esporte, em atletas, e nessas doenças, por exemplo, na encefalopatia traumática crônica, no Sundown Syndrome. Já existe um ou outro relato de uso, assim como nos opioides nos Estados Unidos, para pacientes etilistas, pacientes que têm abuso do álcool também, que a gente utiliza. O resto todo ainda são estudos em animais, estudos pré-clínicos. Então, tudo que a gente vai ouvir de fala, por exemplo, doença inflamatória intestinal, dermatologia,
oncologia, tudo isso são estudos em animais. A gente ainda não tem isso na realidade. Vou pesquisar mais sobre isso. Deve ter algum estudo com os veteranos de guerra, né? Talvez seria um público que isso tem. Nos Estados Unidos tem. Eu milito muito na área de trauma de crânio. Os veteranos de guerra, eles têm essa síndrome encefalopatia traumática crônica, não pela pancada que a gente pensa que nem do futebol, tudo que bate cabeça com cabeça, capacete com capacete, ou a desaceleração de quando sofre o touchdown, né? O tackle, né? Que segura o jogador está numa certa velocidade e para de repente. Nos veteranos de guerra é o efeito da onda de choque das bombas. Então, explode uma bomba, por exemplo, a 500 metros desse indivíduo, faz uma onda de choque e ele é arremessado para longe. Então, essa aceleração e desaceleração, imagina o cérebro chacoalhando na cabeça dentro do crânio, uma substância mais mole, né, que é o cérebro, numa caixa dura, que é o crânio. Isso dá várias lesões. Então, esses pacientes, imagina você sofrer esse tipo de coisa várias vezes, né, durante uma guerra ou durante várias ações, você pode levar a ter encefalopatia traumática crônica. Então, existem hospitais nos Estados Unidos fantásticos, hospitais assim de altíssima complexidade em termos de estrutura, tudo, que acolhem os veteranos de guerra, e que tem muitos casos de encefalopatia traumática crônica. A pessoa que mais estuda isso é uma pessoa da Universidade de Boston, a Anne McKee, estuda os cérebros dessas pessoas que faleceram e que teriam suspeita, e ela é uma das pessoas que descreveu com detalhes a doença depois do Benneton Marlowe, que ficou conhecido pelo filme Concussion, né, que era dos jogos da NFL. Então, quem salvou o Benneton Marlowe, entre aspas, foi a Anne McKee, porque é um cérebro de uma pessoa, o Benneton Marlowe é um nigeriano, negro, baixinho, não se formou nos Estados Unidos, estava sofrendo preconceito porque estava descrevendo uma doença contra o esporte nacional americano, que era da NFL, né, o futebol americano, e de repente ele estava sendo perseguido de montão por causa disso. E um autodirigente e jogador da NFL, eu não vou dar spoiler, mas isso é uma história conhecida, se suicida, mas dá um tiro no coração e doa o cérebro para quem? Isso não aparece no filme, mas ele doa o cérebro para o laboratório da Boston University, a Universidade de Boston, para a Anne McKee. A Anne McKee analisa esse cérebro de um ex-jogador, ele estava começando a ter sintomas, ele percebe que estava tendo esses sintomas, ele doa o cérebro, e isso foi o que salva o Benneton Marlowe, porque quem é a Anne McKee? É uma professora da Universidade de Boston, com passagem em Harvard, americana, loira de olhos azuis, tá certo? Que não tinha nada para poder ter qualquer coisa, americana, sim, típica. Inclusive é amiga minha, eu conheço pessoalmente, e é uma pessoa no sentido humano fantástico. Que legal. Que legal. Trabalha com veteranos, também recebe esses cérebros, e ela faz a descrição desse cérebro patológico e acha lá a encefalopatia traumática crônica, e isso tira todas as penalidades que estavam. A NFL teve que admitir que isso era uma coisa que existia. Nossa, né? Que legal. Essa é a história disso. Então, aproveitando, falamos de outra coisa que não é da cannabis. É muito legal. Muito interessante. Eu recomendo que assistam, hoje deve ter em streaming aí nesses coisas, o Concussion, assistam que vocês vão saber um pouquinho a história dessa doença. É ótimo esse filme. Se alguém quiser alguma informação a mais, isso é uma das áreas que eu pesquiso também aqui, então eu estou à disposição. Que legal, nem sabia disso. Mas, doutor Renato, a Edma falou um pouquinho no começo, né? Ela brincou de investir na bolsa, dos produtos de cannabis, nesse tratamento. Brinquei, não, era bem sério. É uma brincadeira séria. Você puxou um gancho aqui falando disso. Mas falando um pouquinho dessas perspectivas, como é que está na medicina essas perspectivas futuras para a utilização das cannabis medicinais? Está acelerado? Nós podemos, por exemplo, ter esperanças de que isso vai virar acessível pelo SUS, por exemplo? Como é que está isso? Então, como isso vai, vamos dizer assim, caminhar no Brasil, em termos da velocidade que vai caminhar no Brasil, a gente não sabe, porque isso depende de ações políticas, de ações da própria sociedade. Aí já, como eu falei, eu não sou um ativista, mas aí já até do ativismo que tem sobre isso, tudo mais. Então,
Isso é um tema muito delicado da gente entrar, porque é muito complicado a gente pensar na parte da política em si. Não depende só da ciência, por exemplo. Sim, mas independente disso, é uma coisa que a parte que depende da ciência vem flexibilizando o uso cada vez maior para a prática, vamos dizer assim, para o uso terapêutico de produtos derivados da cannabis. Cada vez mais, a Anvisa tem ampliado esse leque, e não só isso, as leis, a legislação tem caminhado de maneira a progredir em relação a isso, e só para ter uma ideia, no início de tudo, só quem era autorizado em 2015, 2016 a prescrever eram médicos neurologistas e psiquiátricas, só para epilepsia inicialmente, e depois para epilepsia e autismo. Hoje qualquer médico pode prescrever para qualquer doença, é a responsabilidade do médico. Então, olha só o que a gente já evoluiu em relação a isso. Hoje já existem produtos em farmácia, só a maioria deles, não todos, mas a maioria só de cannabis isolado, né, do canabidiol. Existe uma outra empresa agora que foi recém-aprovada, mas ainda não está em farmácia, para também usar com algum teorzinho de THC, mas isso no Brasil já vai ter regulamentado, isso é tudo, mas precisa de prescrição. Eu, particularmente, sou favorável, eu defendo a prescrição dos produtos. Hoje, é aprovado que médicos e dentistas, vamos dizer assim, prescrevam. É possível que no futuro veterinários também vão poder utilizar, por exemplo, em outros lugares do mundo se utiliza produtos de cannabis também para animais. No Brasil é proibido, né? Mas em outros lugares se utiliza. Então é possível que isso vai evoluindo, assim como primeiro eram só médicos de uma certa especialidade, depois todos os médicos, hoje os dentistas também já podem prescrever. É possível que em algum momento também se possa, os veterinários, isso vai evoluindo. Então eu vejo com bons olhos esse mercado no Brasil, não só como mercado, porque você falou em bolsa, então eu estou falando no mercado, né? Então é um mercado em expansão, em crescimento, mas principalmente eu penso que esse é um caminho sem volta do ponto de vista científico. Repito, não vai ser uma panaceia, a ciência vai provar que não serve para tudo, e vai botar um freio naquelas pessoas que acham que isso é uma seita canábica, ou que isso vamos dizer assim, agora eu só vou tratar tudo com cannabis, como se isso fosse uma especialidade nova da medicina. Eu acho que isso não é o caminho. O caminho é o médico, ele saber que existem esses produtos, como existem outros produtos para outras doenças e outros remédios para a mesma doença. Então, é um produto a mais que está lá na prateleira e à disposição do médico prescrever. Então, sabendo usar com sabedoria é bom, né? Sabendo usar com, vamos dizer assim, conhecimento de causa, estudando, você vai poder fazer um bom uso, o médico vai poder fazer um bom uso, o paciente também, desses produtos. E eu acho que esse é um caminho sem volta no mundo. O mundo já enxerga esses produtos como uma progressão futura de maiores estudos clínicos, e cada vez eles estarem incorporados na prática da medicina como um outro produto qualquer, um outro medicamento, que às vezes é utilizado, como eu falei, por exemplo, o corticoide, para várias doenças diferentes, tá certo? A mesma coisa. Sim. Rafa, falar de cannabis foi fácil. Será que ele está preparado agora para nossas perguntas finais? A pergunta do Toco da Saúde, aquela questão de prova? Doutor Renato, agora a gente vai tirar o doutor da frente, vai virar só o Renato. E a gente tem 4 perguntas finais para todos os nossos convidados. E a gente quer saber o que é saúde para você. Então, eu vou, vamos dizer assim, utilizar um conceito, eu como médico não poderia fugir muito disso, que é utilizado pela Organização Mundial da Saúde, né? Então, em que saúde não é só vamos dizer assim, a não presença da doença. Então, uma pessoa que não está doente tem saúde. Isso seria a resposta, vamos dizer assim, que muita gente poderia dar. Mas, na verdade, a Organização Mundial de Saúde considera que, além da ausência de doença, né, a pessoa ela tem que ter plena, vamos dizer assim, condição, vamos dizer assim, satisfação do ponto de vista físico, mental e social. Entra, inclusive, o social. Isso significa, se a gente for colocar nessa outra, vamos dizer assim, porção da resposta, que ela tem que ter direito à alimentação, ela tem que ter direito a lazer, ela tem que ter direito aos direitos que todo mundo tem de maneira igualitária, ou seja, não ser vítima, por exemplo, de preconceitos,
de pensamentos homofóbicos, racistas, qualquer tipo de preconceito. Então, tudo isso faz parte de um conceito que é de saúde plena. Então, a saúde plena é um cidadão poder ser ele na sua plenitude, né, de maneira saudável. Parece vamos dizer assim, que eu estou me repetindo, mas não, é saudável no sentido da plenitude da pessoa mesmo, de ser uma pessoa completa, inclusive com ausência da doença. Então, isso para mim é o que eu considero ser uma pessoa saudável, porque se ela não tiver os seus direitos respeitados de maneira plena, ela nunca vai poder ter uma saúde plena. É verdade, concordo. E uma experiência inesquecível? Viver. Essa é fácil. Muito bom. Não tem nenhum recorte mais recortado desse viver aí? Recorte mais recortado. Veja bem, nós somos o que nós aprendemos e o que nós conhecemos, tá certo? Isso é o que nós somos, né? Então, se a gente for pensar, dizer uma experiência inesquecível, nós somos, por exemplo, se você vive a mesma coisa mais que uma vez, você vai ter um olhar diferente para aquela segunda vez que você vai viver a mesma coisa. Por isso que viver é uma experiência única, uma experiência única. Isso é como eu vejo a vida. Então, eu posso, por exemplo, assistir um show com 18 anos e assistir um show com 40 anos, ou com 50 anos, ou com 60 anos, ou com 70 anos, eu vou ver 5 shows diferentes. Então, viver é uma experiência que vai modificando a gente, se a gente souber aproveitar a vida nesse sentido pleno do conhecimento, de aprendizados, de somatória de experiências. Eu acho que ela é uma experiência única. Verdade. Bom, ia falar aqui, se ela é única, talvez com esse nome, né? Mas isso aí é um papo para um outro talk da saúde. E se você pudesse escolher uma pessoa para dar aquela caminhada longa, poder conversar bastante, perguntar o que você quisesse, quem seria e por quê? Se eu não responder isso, eu sou expulso de casa, tá? Então essa caminhada longa, inclusive é uma caminhada que começou há muito tempo e espero que vá até o fim da minha vida, é a minha esposa. Então, essa é a pessoa que me acompanha nessa caminhada, que é essa jornada da vida, que essa é uma experiência única, e é a pessoa que está ao meu lado há muito tempo e que espero que continue por muito tempo. Então, essa é a pessoa que me escolheu para caminharmos juntos, e eu espero caminhar ainda por muito tempo com ela. Qual é o nome dela? É Daniela. Daniela? Isso. Daniela, merece um jantar por ter respondido isso, hein? Foi a primeira pessoa que falou isso. Muito mais do que isso. É mesmo, nosso primeiro convidado. Primeiro convidado que citou a esposa. Se você pudesse ter uma habilidade, tá? Qual seria e principalmente por que essa habilidade? Eu acho que no momento, inclusive, que a gente vive, no mundo que a gente vive, acho que sempre, mas eu acho que atualmente, eu acho que é ter o poder de poder passar para as pessoas empatia pelos outros. Ou seja, colocar na cabeça das pessoas que elas sejam empáticas em relação a quem está ao lado dela. E a empatia leva a um pensamento igualitário no sentido do ser humano, não é igualitário no sentido social, mas não ver diferenças que eu sempre falo. Outro dia eu estava com a minha filha olhando algumas pombas assim em cima de um telhado, e aí tinha uma pomba mais preta, assim, mais cinza, né, mais escura, preta assim, preta mesmo. E uma meio cinzenta, meio rajada, outra totalmente branca, né? E outra uma branca meio também rajada, mas predominava o branco. E aí eu falava para ela assim, o que ela estava vendo lá em cima do telhado. E ela falava pombas. Aí eu falava, você está vendo uma pomba, por exemplo, que é macho, uma pomba fêmea? Minha filha estuda medicina. Ela falou assim, não dá para a gente aqui nem de longe, nem não sou veterinário, eu não sei distinguir qual é a pomba, vamos dizer assim, que é fêmea ou que é macho, ou se tem alguma pomba que tenha outra preferência, vamos dizer assim, sexual, enfim, eu só estou vendo pombas. Então, essa empatia e vamos dizer assim, o poder de poder passar para pessoas esse pensamento igualitário é mais ou menos isso, é poder ver pombas em cima do telhado, as pessoas como pombas em cima do telhado, sendo simplesmente pombas, ou seja, sendo seres humanos, serem pessoas. Não importa quais são as escolhas, quais são as cores, quais são os credos, elas são pessoas. Eu acho que, em primeiro lugar, nós somos pessoas.
antes de qualquer coisa. Então, a gente consiga se ver como pessoas, um ao outro, né? Eu acho que isso é o que, se eu tivesse um poder, porque isso é o que eu prego para os meus alunos, para as pessoas que convivem comigo, e isso é o que eu vivo, é o jeito que eu vivo, que a gente pudesse se despir dos nossos preconceitos e termos essa empatia e vermos todo mundo como pessoas, em primeiro lugar. Então, esse é o poder que eu gostaria de ter. Infelizmente, estamos longe disso. Seria incrível. Bernardo, queria muito agradecer a sua participação aqui, por ter esclarecido muitas dúvidas. Para as pessoas que querem se aprofundar um pouquinho mais, querem ou talvez entrar em contato, saber mais sobre isso, tem alguma rede social? Onde é que a gente te encontra? Bom, até do ponto de vista ético, né, o médico não pode fazer propaganda, então eu não passo os meus contatos normalmente, mas o meu sobrenome está aí em tela, tá? É Anguiná, N-G-H-N-H. Vocês não vão encontrar outro sobrenome, porque esse é um sobrenome aliterado, então é único, realmente é único. Então, vocês procurarem nas redes sociais, no Instagram, essas coisas, é fácil entrar em contato comigo. Vocês podem me mandar mensagens no privado que eu respondo, eu estou sempre disponível para poder... eu gosto de, vocês já devem ter percebido, eu gosto do ser humano, eu gosto de pessoas, então, para mim, não é difícil responder às pessoas, eu estou à disposição. E se alguém quiser o meu contato mesmo, assim, de uma maneira um pouco mais específica, profissional, tanto a Rafa como a Edma, elas terão, então elas poderão passar para vocês tranquilamente, sem problema nenhum. Será um prazer. Botar no Google vai achar. Não precisa nem na rede social. Rafa, para quem que a gente vai compartilhar esse episódio, Rafa? Eu tenho uma... todo mundo que o quê? Fala. Não, fala você sempre... Não, sou sempre eu que falo. Hoje vai ser você. Para todo mundo que já teve ou tem alguma dúvida sobre o tratamento de cannabis. Duvido que não existe essa pessoa, Edma. Não. Para todo mundo que tem sistema endocannabinoide dentro do corpo, Rafa. Mas é difícil, né, Edma? Quem não todo conhece, mundo tem, Rafa. Ele explicou. Mas aí... Galera, muito obrigada por vocês terem estado aqui com a gente até agora. Compartilha esse episódio, por favor. Vamos fazer chegar essa informação de qualidade para as pessoas, para a gente caminhar por um mundo melhor, tanto na questão da saúde, quanto nas questões sociais também. Saúde física, emocional e o social. Obrigada, galera.